E aí, moçada, tudo bem? Logo no primeiro vídeo do canal, eu prometi que além de trazer reflexões sobre atualidade e análise política, eu também traria a análise de materiais audiovisuais, de filmes e seriados que possam adicionar nessa nossa compreensão da sociedade capitalista que nós vivemos. Hoje eu estou cumprindo com essa promessa e o primeiro filme que eu estou trazendo para vocês é O Poço, da Netflix. Bem, infelizmente, ele é muito mais uma lição de como não falar sobre diferença de classes e capitalismo do que um grande exemplo, mas roda a vinheta aí pra gente falar mais sobre esse filme. Eu vou fazer uma primeira análise sem spoilers, ou seja, eu não vou falar de muitos detalhes do filme, e depois vou fazer uma análise mais completa, falando até do final do filme, né, de todo o seu desenrolar. Fazendo uma análise sem spoiler do filme O Poço, eu diria que ele é uma representação de de um lugar, de uma prisão, onde todo mundo tem acesso à água, todo mundo tem um colega de cela e vai descendo ali a alimentação, só que com detalhe. Essa alimentação ela é feita com muita fartura nos primeiros andares e ela vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais reduzida até acabar para, né, chegar a todas as pessoas. Só que o filme O Poço, ele faz nesse microcosmos uma questão muito limitada. Ele culpa a violência e o fato da escassez de recurso acontecer nas pessoas que estão no sistema. Inclusive tem uma frase, logo nos primeiros 15, 20 minutos do filme, que deixa isso muito bem claro, que é a relação do protagonista com o seu primeiro parceiro de cela, que é um velho racista, violento, né, cínico, que acha que as pessoas de baixo não merecem contato, né, porque ele é superior a elas, mas também que não adianta falar com as de cima porque elas têm mais poder, têm mais alimento e não vão ouvir, né? Ou seja, e quando nessa situação com esse companheiro de tela, o protagonista ele enxerga até onde esse companheiro de cela vai na questão da violência e de colocar os seus interesses antes de qualquer coisa, inclusive da vida humana, ele faz o discurso punitivista, ele faz o discurso de um Datena qualquer, falando que eu culpo você, eu não culpo o sistema, eu não culpo a escassez de alimento, o que está acontecendo, né, uma cena específica de violência lá é culpa da pessoa especificamente, né? Então, o fato da Netflix trazer um filme onde a gente vê uma alegoria na questão da alimentação sendo envolvida com cenas brutais de violência, com cenas de escatologia, e limitar essa análise a isso sem nos explicar quem que construiu aquela prisão, né? De que forma os donos, os responsáveis daquela prisão lucram com aquela situação, né? Se beneficiam daquela situação, quem compõe as pessoas que tomam as decisões e colocam aquela roda de opressão para girar, né? Então, o filme O Poço, ele se vende como algo que faz uma crítica à falta de distribuição né, de tudo, de alimento, de oportunidades, só que ele não faz uma análise sistêmica da origem dessas opressões, né? Ele culpa a desigualdade social, a questão da distribuição de alimentos, a forma como os imigrantes são tratados, né? A gente tem dois personagens imigrantes no filme e eles são mudos. Ele culpa isso na própria sociedade, que é gananciosa, violenta e etc., mas não fala qual é a constituição que está por trás da constituição desse sistema, né? Ou seja, ele é um filme com a temática muito mais liberal, muito mais punitivista do que efetivamente fazer uma crítica àquele sistema em questão e especialmente ao capitalismo, né? Agora, fazendo uma análise e uma crítica completa ao filme O Poço, com spoilers, ou seja, se você não quer saber detalhes do filme, para por aqui, assiste e volta, né? Ou se você não se importar de saber detalhes do filme aqui nessa minha análise, fica à vontade, vamos lá. Como eu disse na primeira parte sem spoilers, o filme O Poço, ele trata toda essa questão da falta de alimentação, da desigualdade social
e da opressão e da violência como uma coisa que tem a ver com um egoísmo e uma violência que é inata ao ser humano, né? Seja ele estando numa situação de maior poder, numa posição mais confortável socialmente, eles normalizam as pessoas comerem mais do que precisam, né? Pisarem no alimento que eles sabem que vão descer para outras pessoas, né? Urinarem em cima, esse tipo de coisa. Eles normalizam isso por ser normal a pessoa que tem poder. Da mesma forma que eles normalizam a violência, a autodestruição e até o canibalismo das pessoas que têm menos condições, né? Das pessoas que têm acesso a menos alimento. E em momento algum eles trazem uma crítica para a gente entender por que aquilo foi construído dessa forma, quem se beneficia das pessoas que estão sendo exploradas dessa forma, né? Então, você tem momentos políticos do filme muito claramente, né? No primeiro momento, quando você tem o protagonista com seu primeiro companheiro de cela, ele é uma pessoa velha, branca, racista, contra imigrantes, que só está preso ali porque quando ele estava no auge do seu consumismo, ele foi para comprar uma faca Y, só que quando ele compra essa faca, logo na sequência da propaganda que o fez comprar a faca, é anunciado uma faca X, uma faca que é melhor, que ela se amola sozinha. E a reação desse velho foi arrancar o televisor que ele estava assistindo, jogar pela janela e matou um imigrante que estava passando de bicicleta ali de baixo. Nas palavras do velho, não deveria estar ali, né? E aí as interações que o protagonista, que inicia como idealista, né, que ele mesmo sabendo que está indo para essa prisão para ficar 6 meses, e o objetivo dele se submeter a isso é ao final ter um diploma, né? E ele opta por levar como ele poderia levar armas, poderia levar uma faca que nem o velho leva, poderia levar uma corda, levar qualquer coisa, ele leva um livro, que é o livro Dom Quixote. E o outro objetivo que ele queria alcançar nesses 6 meses, que ele achou que seria tranquilo para poder conseguir o seu diploma, seria parar de fumar, né? E essa pessoa que é idealista, né, que como a gente vai descobrir mais pra frente, é a primeira pessoa na história do Poço a levar um livro para o seu tempo preso, ele até tenta, né, essa questão de comunicar, de tentar melhorar o sistema, só que ele se sente confortável com o seu companheiro de tela, né, reacionário, e eles dividem comida, leem os livros juntos, fazem exercício e tá tudo bem. Por mais que ele sinta aquela opressão, sinta que aquele rolê tá errado, para ele tá tudo bem. Só que aí na segunda cela já tem essa questão brutal, que tem a cena a frase que inicia, que deixa muito claro esse viés liberal, esse viés de normalização e de culpar as pessoas por reagirem de forma violenta, por se encontrarem submetidas e reféns de um sistema definitivamente opressor. Que inicialmente a gente está numa cela mais alta, eu acho que é 33, algo nesse sentido, 40 e poucos, e aí eles descem lá para a cela 170, e a gente já começa com o protagonista amarrado, o velho avisando para ele, olha, a gente está numa situação muito ruim, não vai chegar comida aqui, eu vou te comer, né, comer do modo canibalístico mesmo, eu vou te dar 1 semana para purificar, que nem purificam os escargoços, e aí eu vou começar a tirar, né, as primeiras fatias, mas olha só, eu vou te dar também, você vai comer de si próprio, você vai se autoconsumir, né? E aí, obviamente, o protagonista fica numa situação de desespero, ele é salvo pelo personagem da mãe imigrante, que ela é muda, ela não fala, que ela fica ali assassinando pessoas e numa forma violenta procurando a sua filha, esse é o relato dela. E o protagonista termina de assassinar e se alimenta do seu primeiro companheiro de cela. E logo depois disso, esse é o primeiro momento político, ou seja, ele é apresentado ao sistema, ele fica confortável por ter acesso às coisas, ele enxerga o que acontece do pior momento sem alimentos e ele se entrega à violência, né? Ele se banha de sangue. No segundo momento, quando ele sai dessas 2 primeiras celas de choque, ele tem acesso à sua segunda companheira de cela, que é, por coincidência, a pessoa que o entrevistou quando ele optou por entrar no Poço, que é uma funcionária, que ela trabalhou lá há 25 anos, ela conhece a administração e ela está ali porque ela está morrendo de câncer e ela tem como diz, a esperança de que ficar ali
ela vai, ao final, ter a possibilidade de ganhar um tratamento de câncer. Ou seja, esses dois personagens, a princípio, o filme não é muito específico sobre isso, estão ali, um para ter um diploma, ou seja, para ele ter acesso à educação superior, para ele poder aí ter um trabalho melhor no mundo externo, e a outra é tentando ter acesso básico à saúde, porque nesse mundo externo do qual a gente nada não é dito, ela não tem acesso ao tratamento pelo fato de estar morrendo de câncer, né? E aí começa o segundo momento político, que é o momento político da autoconsciência, né? Que é o que essa companheira tenta imbuir no protagonista, que é de, olha, se você informar para as pessoas que se elas comerem menores quantidades, se for uma ração menor, dá para todo mundo. E aí ela tenta, por 2 semanas, conversar com os prisioneiros imediatamente de baixo, eles ignoram ela, falam, olha, eu tava passando muita fome, eu vou recuperar aqui, foda-se. O protagonista ameaça de defecar na comida e as pessoas começam a ouvir e respeitam a divisão de comida que foi sugerida pela sua colega de cela, né? Só que logo essa tentativa de comunicação, ela acaba porque a sua colega de cela, ao verem que eles foram rebaixados para um nível muito baixo, para o nível 200, ela se suicida. E aí é quando o protagonista entra numa questão, né, de insanidade, de resistência a não ter que consumir aquela carne, de consumir a sua colega, né, que tentou imbuir nele uma resistência mais educativa e, enfim, acaba cedendo para sobreviver, consome o corpo da sua antiga colega de cela, e aí ele vai para o ponto mais alto que ele esteve, que ele vai para o 6º andar, que é quando o personagem que chegou numa prisão, que ele sabia que ficaria por 6 meses, levou só o livro Dom Quixote, essa pessoa conhece o seu Sancho Panza, né? Que é o personagem negro, que ele está super empolgado de, pela primeira vez, estar tão próximo do topo, e a sua tentativa inicial é de escalar para estar mais próximo, para ficar livre daquilo. Obviamente isso dá errado, inclusive é a cena mais escatológica do filme, que é o pessoal do 5º andar promete que vai ajudar ele com a corda a subir, e ele tipo defecam na cara do negro e quase cai para sua morte, mas é salvo pelo protagonista. E aí começa o momento revolucionário da questão, que basicamente eles pretendem descerem com a comida mais cheia possível, armados ali com os estribos de ferro que eles arrancaram das suas próprias camas, e forçarem as pessoas a reduzirem o seu consumo de alimentos para que cada um de todos que estão ali presos consigam né, se alimentar, ou seja, é forçar uma divisão. E quem que faz essa crítica de forçar uma divisão é o que os liberais falam de nós comunistas, falam de nós socialistas, inclusive a própria Netflix, no seu vídeo de curiosidade sobre o filme O Poço, fala abertamente disso, né? Ela fala esse momento de falha, basicamente ela diz que isso mostra que o socialismo não é a saída, porque ele só consegue fazer a divisão de bens, né, de acesso às coisas de forma violenta, e que por isso isso não é uma saída para o sistema, porque se tivesse uma saída para o sistema capitalista, a gente já teria pensado nisso, né? Então, todo esse terço final do filme, onde ele está ali com o seu Sancho Panza, fazendo uso de violência para tentar fazer chegar o alimento para todo mundo, é uma crítica ao socialismo, uma crítica muito rasa, porque não explica nada da opressão que fez gerar aquela situação e limita e faz uma caricatura do socialismo como se fosse exclusivamente uma questão de distribuição de renda, quando na verdade qualquer pessoa séria que estudou e ouve o que nós estamos falando, o que a gente defende é fim da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, para jogar uma crítica ou jogar o socialismo nessa história, deveria ser as pessoas tentando sim subir para tirar aquele domínio que a gente vê lá do andar zero, para acabar com essas opressões e para sim, então, começar um ambiente geral, propiciar a oportunidade das pessoas desenvolverem as suas próprias habilidades, né, sem esse controle externo que parece que nunca se mostra a cara no filme, né?
E o passo final, né, mais uma evolução política nessa luta do protagonista com o seu Sancho Panza é quando eles encontram um sábio, um velho também negro que está de cadeira de rodas, que ele fala para eles que não adianta eles focarem só na distribuição, porque as pessoas de cima, né, quem controla a administração, não vai enxergar, não vai nem ficar sabendo que eles fizeram essa distribuição, porque no fim das contas, se eles fossem bem-sucedidos na sua ideia inicial, ia voltar àquela plataforma com os alimentos, né, finalizados, sem nada, que é o que acontece todo dia. Então, a forma que eles mudariam, né, que daria a sua mensagem do sistema, é de mostrar que eles sim são tão bem controlados e civilizados que eles fizeram voltar um prato de comida intacto, ali a figura do panacota, para que as pessoas, né, elas forem se tocar, né, essa administração tão inumana, falando, olha essas pessoas, mesmo nessa situação aí, pela primeira vez a gente está vendo voltar a comida, como se isso por si só fosse fazer a mudança, né, fosse fazer essa estrutura de opressão ser finalizada ou recalculada ao ver esse gesto. E aí eles vão partindo dessa premissa, né, de salvar essa panacota enquanto eles vão lutando com as pessoas e dando comida para uns. E a gente vê ali, né, pessoas, teve gente que optou por ser preso com um saco de dinheiro e aí obviamente não tem nada a fazer com esse dinheiro ali, não tem poder, né? Pessoas que levaram instrumento musical, pessoas que levaram uma katana, né? E aí, enquanto eles vão degladiando e lutando com pessoas, eles conseguem chegar no último andar, né? Já muito ali feridos, muito próximos da morte, que eles, né, entraram em choque ali com várias pessoas nesse trajeto. E no último andar, no andar 333, ou seja, tem a questão religiosa, de um lado, né, 33 idade de Cristo, e se são 333 andares, significa que são 666 pessoas, ou seja, 666, questão diabólica, enfim, tem essa alegoria. Mas ao chegar no último andar, eles encontram a criança, né? A criança imigrante também muda como a sua mãe, que morre aí eles veem a morte dela, e aí eles mudam, eles chegam à sua conclusão final, de que a mensagem não é de que eles são civilizados o suficiente para mandar a comida de volta pro topo. A mensagem é mandar a pessoa pura, a juventude, a figura que representa as gerações futuras, né? E aí, como esse filme é muito mais uma alegoria de justificar a miséria de um ponto de vista liberal, de justificar a miséria e a violência por defeito e culpa das pessoas que são submetidas a esse sistema, que a solução é simplesmente elevar e colocar em posição de poder, em condição de melhores vantagens, essa juventude, né, já mais cosmopolita, né, que tem a figura da imigrante, e feminista, né, feminina, que só por se colocar aí os jovens numa posição de poder, que isso por si só vai resolver o problema. E quem está dizendo isso não sou eu. No mesmo vídeo da Netflix, onde eles atacaram o socialismo como sendo uma forma violenta de redistribuir bens, eles fazem a conclusão do filme exatamente dessa forma, né? Vou colocar o vídeo aí na descrição, que é isso, que o filme se conclui colocando aí a figura das gerações futuras, na figura dessa imigrante muda, como a solução para se começar a construir uma outra alternativa, né? E aí o filme conclui da mesma forma que a gente viu aí um cara branco, de cavanhaque, espanhol, com o livro do Dom Quixote, e que no meio do caminho encontra o seu Sancho Panza. Ao final é muito semelhante ao Dom Quixote, né? O livro Dom Quixote, que morre, né, febril ali, tendo alucinações, que o personagem se despede, né? Ele vê a menina ser catapultada para o topo e ele abraça ali a sua morte ao encontrar o espírito do seu primeiro companheiro de cela, daquele consumista, racista, que fica durante o filme falando com ele, né, como fantasma. Então, para ser bem direto na minha conclusão, o filme O Poço, ele não é uma reflexão realista sobre uma crítica da sociedade consumerista, ele não é uma crítica ao capitalismo, ele na verdade é uma crítica muito rasa ao capitalismo e coloca a culpa da opressão, das violências, né? Tudo como as pessoas reagem à escassez, né?
perceba que não existe a gente não enxerga quem é beneficiado pela existência daquela estrutura, a gente não enxerga por que aquela estrutura existe, só que o fato de existir violência e o fato de existir fome não tem a ver com a estrutura e sim como as pessoas reagem a essa estrutura, né? Ou seja, o argumento mais liberal impossível e que a cereja no topo é a figura dessa redenção de uma jovem mulher imigrante, muda, que não tem voz, que ao ser alçada a posições de poder vai ser sim a solução para se acabar com tudo isso, né? Ou seja, é algo raso, né? Ou seja, o filme O Poço é raso. Ele coloca a culpa da violência nas pessoas que são oprimidas, coloca a culpa da escassez num descontrole, na ganância das pessoas, como, de um ponto de vista marxista, nós sabemos muito bem que a ideologia que acontece, ou seja, sim, nós vivemos num mundo em que o egoísmo, o individualismo e a violência acabam operando, só que isso apenas acontece por uma reprodução do que o sistema nos fornece, né? Ou seja, não é que as pessoas nascem, né, inatamente com ideias violentas e egoístas e a gente vê o mundo replicar isso, nós enxergamos isso no mundo. É o contrário, é o fato de nós termos uma estrutura capitalista que usa do seu Estado para oprimir as pessoas, né? Como a gente vê aqui no Brasil com o genocídio da juventude negra, com o uso da polícia militar, em qualquer tipo de organização que tenta se mostrar contra esse sistema opressor que nós vemos diariamente, não é isso que acontece no filme, né? É uma culpa do indivíduo pelo que acontece com ele, é uma questão até católica, né? Tanto que no final, depois de toda a violência que o protagonista cometeu, ele não merece ascender, e sim a pessoa pura, né? A figura da imigrante. E é por isso que o Poço, para mim, ele trata de questões políticas relevantes, né? Como tudo que a gente falou até aqui, mas com um viés liberal, no máximo com um viés de esquerda liberal, que é punitivista, que sim existe, é só ver o que o PT fez aí ao passar uma lei de drogas que fez explodir a quantidade de presos nesse país. Então, essa minha análise, eu realmente acredito que esse filme, ele nunca se propôs a ser uma reflexão muito profunda do capitalismo, porque se fosse, trataria muito mais sobre a origem e a constituição da estrutura de opressão que nós assistimos e não em culpar, em justificar a violência e a fome como algo que poderia ser resolvido se aquelas pessoas que estão ali presas fossem muito inteligentes e bondosas e caridosas e se controlassem nos seus piores instintos, né? Então, toda vez que a gente passa por uma análise do indivíduo sem olhar a estrutura que gerou e propiciou a vivência daquele indivíduo, a gente não está fazendo um trabalho dialético, não estamos fazendo um trabalho materialista histórico, e ele apenas serve como uma reflexão muito simplória, muito repetitiva de algo que com certeza pode ser muito mais bem explicado em outros filmes que eu com certeza vou trazer aqui no futuro, como Parasita e como O Expresso da Manhã, o Snowpiercer, né? Então fica essa minha primeira reflexão, esse primeiro episódio do Cine Comunista. Eu sinceramente espero que vocês gostem. Por favor, comentem, me dê suas opiniões. Isso aqui é o piloto desse quadro dentro do meu canal. Eu espero fazer outros. E se gostou, clica no curtir, compartilha com seus amigos, com outras pessoas que possam se interessar. E eu fico por aqui. Um grande abraço.